aí galera, beleza? Para honra e glória nossos inscritos, estamos aqui no dia 118 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família, em nome de Jesus. E vamos continuar aqui o livro de Jó, esse livro tão incrível e tão impressionante que mostra o caráter de Deus. E mostra que Deus ele tem um cuidado específico com cada pessoa. E mostra que Deus ele verdadeiramente cuida da terra, cuida da nação, cuida das pessoas, mas individualmente cuida de cada um. E vamos lá. Jó, capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto. Isso aqui é Jó continuando a sua indagação. Por isso darei vazão à minha queixa. E de alma amargurada me expressarei. E aí você vê, Jó de novo, ele tá falando, olha, tô numa situação muito difícil, tá doendo, tá complicado. Ele tá mostrando que a situação tá péssima. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tens contra mim. E aí você vê, Jó na cabeça de Jó, ele continua com aquele pensamento de quê? De que se ele tá passando algo mal, é porque na realidade ele tá vivendo, ele fez algo mal. E olha, a gente descobriu, o Senhor nos mostra que isso não é verdade. O mal ele ocorre tanto para o bem quanto para o mal. O mal ele ocorre tanto para o ímpio quanto para o fiel. Tanto para o ímpio quanto para o justo. Então assim, pode acontecer. E Jó aqui ele está com o pensamento de, peraí, se o mal aconteceu comigo, logo, se eu estou vivendo mal, logo é porque eu fiz o mal. E não necessariamente. Tens prazer em oprimir-me. E aí você vê. Deus, ele está dizendo que Deus tem prazer em oprimir Jó. Isso não. Deus não tem prazer. Em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris. Você vê. Algum momento Deus estava aqui sorrindo, alegre, satisfeito pela aflição que Jó estava participando. Entendeu? Para o plano dos ímpios. E aí você vê. O Senhor se alegra quando o Senhor se sorri com os planos dos ímpios. Acaso tem olhos de carne? Você vê. O Senhor é como um ser humano que só vê aquilo que consegue, né? Tá diante dos olhos e ainda assim vê mal. Enxergas como os mortais, tá vendo? O Senhor é poderoso, é Rei dos Reis, e o Senhor vê como os homens. Teus dias são como os de qualquer mortal. Os anos de vida são como os do homem. Ou seja, o Senhor, assim como não tem início, meio, o Senhor também tem fim de dias. Pois investigas a minha iniquidade e vasculha o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado. E aí você vê, Jó continua a dizer, eu não sou culpado. Eu não errei, eu não falhei, eu não vivo no pecado, eu não vivo no erro. Eu não vivo uma vida de pecado. E que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Olha, eu não vivo no erro, eu não vivo na falha, eu não vivo de qualquer maneira. O Senhor sabe. Por favor, me diz. Porque ninguém pode livrar de tuas mãos. E aí, continuando. Versículo 8. E aí Jó continua, né? Foram as tuas mãos que me formaram. Aí você vê que bom, Jó tem esse entendimento. Isso é muito bom. E me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? E aí você vê, na cabeça de Jó, Deus estava destruindo Jó. Mas Jó não entendia, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Era Deus destruindo Jó? Era Deus querendo o mal de Jó? De maneira nenhuma. Lembra-te de que me moldaste como o barro. E aí você vê. Lembra lembra ali do início, né, de Adão? Então, Jó entendia, né, Jó sabia. E agora me farás voltar ao pó? Acaso não me desejaste como leite e não me colhaste como queijo? Você vê, Deus simplesmente me largou, me abandonou. É isso que Jó está falando. Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões. Ou seja, foi o Senhor que me gerou. Foi o Senhor que me fez. Foi o Senhor que me planejou e me executou. Me fez, me gerou.
Deste-me vida e foste bondoso para comigo. E aí você vê, Jó reconhece a bondade de Deus para com ele. E na tua providência cuidaste do meu espírito. E aí você, olha que coisa interessante. Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu todos os seus bens, todas as suas posses, Jó perdeu todos os seus filhos, mas o espírito de Jó, ele ainda sabia que estava sendo cuidado por Deus. Ó, cuidaste do meu espírito. Ele ainda sabia que Deus cuidava do seu espírito. E isso acontece. Olha, embora nosso corpo físico, nosso corpo mortal, ele possa passar por problemas, dificuldades, o nosso espírito é inabalável. Porque é Deus que habita no nosso espírito. Então, está tudo em paz. Mas algo escondeste em teu coração. E agora sei o que pensavas. E aí você vê. Além de tudo isso, tem algo ainda que está no seu coração, Deus. E agora eu sei o que pensavas. Se eu pecasse, estaria me observando. E não me deixarias sem punição a minha ofensa. E aí você vê. Jó aqui, ele está deixando claro, olha, se eu pequei, o Senhor estava ligado, estava prestando atenção, estava me vendo. E não me deixaria sem punição. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça. Olha, eu não vejo culpa, eu não vejo erro. Mas, se eu estou vivendo isso, é porque eu vi algo errado. E eu sei que o Senhor é bom e justo. Logo, o errado sou eu. Pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. E aí você vê, Jó tinha entendimento completo de que a situação dele era terrível. E aquilo que ele estava vivendo era por causa do pecado dele. Mais uma vez, errado. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão. E de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. E aí você vê, Jó sabia que Deus é bom, que é todo poderoso. Mas na cabeça de Jó, Deus estava usando o poder dele contra Jó. Você vê, o problema que é a gente não entender a situação de uma forma completa. Você vê o problema que é a gente não entender a situação toda. E isso acontece conosco muitas e muitas e muitas vezes. Nós temos um sério problema em julgar sem saber o todo. Por favor, não julgue sem saber o todo. Só julgue aquilo que você de fato entende, aquilo que de fato você conhece, aquilo que de fato você tem certeza. E ainda assim, tome muito cuidado. Porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, quando julgamos, estamos errados. Porque nós não entendemos a completude, a amplitude, a profundidade daquilo. Vamos seguir. Trazes novas testemunhas contra mim. E contra mim aumenta a tua ira. E aí você vê. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Ou seja, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido. Antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou se fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Ou seja, olha, se eu tivesse se eu fosse levado, se eu fosse deixado, se fosse diferente, essa tristeza já teria passado. Afaste de mim, afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria. E aí você vê, o grande erro do pecador é esse. Quando o pecador está longe de Deus, ele acha que Deus é mau. Ele acha que Deus tira a alegria, a paz e a felicidade. Mas justamente toda alegria, toda paz, toda felicidade só existe em Deus. Antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno. Para para a terra de sombras e densas trevas. Para a terra tenebrosa como a noite. Terra de trevas e de caos. Onde até mesmo a luz é escuridão. Ou seja, se afasta um pouco de mim, para que eu possa viver, Deus. Você vê, olha que pedido terrível Jó está pedindo a Deus. Deus, se afasta de mim para que eu possa viver. E agora vamos para Jó capítulo 11. Zofar. Então Zofar de Naamash respondeu. E aí você vê, já é outro amigo. Ficará sem resposta todas essas palavras? Irá confiar-se o que esse tagarela diz? Olha, deixa uma coisa clara com você.
Nós temos amigos que nos tratam com muita hombridade, com muito respeito, com muito cuidado no que fala com a gente. Mas temos outros amigos que nos tratam de uma forma aqui, ó. Rapaz, você é um tagarela, velho. Você vai ficar sem resposta a essas palavras? Volto a dizer, o que deve ser analisado é a intenção do que está sendo dito, não a maneira. Porque assim, com cada pessoa nós conversamos e temos uma maneira diferente de conversar. Nós temos uma maneira padrão, digamos assim, mas também nós temos uma maneira de conversar com outra pessoa. Isso aqui é intimidade. Isso aqui mostra que Jó tinha intimidade com Zofá e Zofá tinha intimidade com Jó. Por isso que Jó tratava Zofá dessa forma. Mas o que eu digo para você é o seguinte, tome cuidado. Porque muitas vezes as pessoas que querem seu mal, eles vão te tratar com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, com muito, assim, com palavras doces. Mas aquele ou aquela que, ó, deixa de ser besta, deixa de ser otário, deixa de ser bobo. Você tá fazendo bobagem. Pra não dizer até coisas piores. Olha, faça assim, isso tá errado. Talvez essa pessoa queira muito mais seu bem do que aquele que tá ali, ó, talvez não seja desse jeito, faz de outra forma. Por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente tem que ter cuidado, mas muito cuidado, não é necessariamente com as palavras que estão sendo ditas, mas com a intenção daquilo que está sendo dito. E é assim que a gente descobre quem vale a pena estar com a gente e quem não vale a pena estar com a gente. Satanás se faz de anjo de luz. Satanás nunca vai usar palavras feias, ofensa e coisas para poder te machucar. Nunca! Uma pessoa que quer te enrolar, que quer te destruir, quer te fazer o mal, vai ter que ganhar sua confiança. E não vai ganhar sua confiança. Olha, deixa de ser besta, deixa de ser tagarela, deixa de ser bobo. Você tá falando um monte de palavras. Isso aí vai ficar sem resposta? Você tá falando ao vento, você tá falando ao acaso, você tá, tá sem entendimento? Entendeu? Então, assim, presta muita atenção no sentido do que está sendo dito. É um sentido para crescer ou é um sentido para destruir? Olha, muitas vezes alguém que pode de fato ser seu amigo, sua amiga, quer o seu bem. Olha, larga de ser besta. Vá cuidar da sua saúde. Larga de ser besta. Tenha responsabilidade com o dinheiro. Ó, larga de ser besta. Viva um tempo bom de qualidade. Fica aí perdendo tempo com bobagem? Ó, em poucas palavras a gente passou a ideia. Em poucas palavras a gente mostrou algo bom. Em poucas palavras mostrou o que vale a pena. Em poucas palavras te mostrou o que tem valor. Em poucas palavras te tirou do nível de estar ali fazendo a coisa sem pensar, sem raciocinar, a coisa de forma automática e já te colocou no nível de pensar, de questionar, de raciocinar. Inclusive de ponderar para falar, não, realmente o que eu estou fazendo, o sacrifício que eu estou fazendo, vale a pena. Ou então, não, realmente o sacrifício que eu estou fazendo é um sacrifício de tolo, é um sacrifício bobo. Enquanto Satanás, não. Que nada. Faça o que você gosta. Faça o que te agrada. Faz o que tu queres. Olha, faça aquilo que você tem vontade. Hã? Além do Senhor ensina a gente a fazer o que tem vontade. Além do Senhor nos ensina a fazer o que a gente tem desejo. Além do Senhor nos ensina a fazer o que nós temos prazer. Pelo contrário. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Irmão, acorda, vá trabalhar. Irmão, acorda, você tem que fazer dinheiro. Você tem que ser homem. Você tem que ser mulher. Você tem que fazer o negócio certo. Não fique perdendo tempo com bobagem, com infantilidade. Ó, fato é, você gosta de fazer isso, mas isso dá resultado? Não? Então faça outra coisa. Você só não pode perder tempo, acorda! Eu te pergunto, enquanto entre aspas, amigo, Satanás está lhe dizendo que nada. Viva a sua vida tranquilo, não precisa esquentar a cabeça com nada, tá tudo maravilhoso. Fique em paz, viva. Satanás está dizendo. O outro está dizendo, rapaz, acorde, viva, ó, presta atenção, abra os olhos. Bora ver o que a gente tem que fazer e bora fazer. Vá fazer, vá produzir, vá gerar, vá criar. Faça alguma coisa. Você precisa fazer.
Você tem uma obrigação, você tem responsabilidade, você tem que cumprir. Entende a diferença? Preste muita atenção no sentido. E eu tô dando um exemplo muito bobo, mas assim, cada pessoa é uma pessoa, cada um é um jeito, cada um tem uma história. Eu não vou entrar nessa questão. Não vou entrar na questão de tempo, de idade, de meta, Eu não vou entrar em questão nenhuma dessa, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Às vezes a pessoa pode não ter nem palavras, digamos assim, para poder acordar você. Mas essa pessoa quer o seu bem. Essa pessoa quer que você viva. Às vezes, eu estou dizendo isso com sinceridade. Às vezes, sua vida inteira, você passou sua vida inteira achando, não, se a pessoa é mais fechada, se a pessoa é mais calada, se a pessoa é mais pra séria, ela tá chateada comigo. Mas na realidade pode ser que essa pessoa é a pessoa que mais quer o seu bem. É a pessoa que está disposta a matar e morrer por você. É a pessoa que está sangrando e suando por você. Justamente amando você. Pode não ter palavra, pode não chegar assim, olha, eu te amo. Olha, você é importante para mim, olha, você é valiosa para mim. Pode nunca falar isso, e glória a Deus. Mas de outra maneira, de outra forma, tá ali suando, sangrando, honrando. Então assim, tome muito cuidado. Não com o que você ouve, não com o que você vê, mas com o sentido. Por isso que Jesus fala, não julgueis conforme a aparência, mas julgueis o fruto. Julgueis o quê? O fruto. Ah, mas aquele meu amigo é bom, gosta de mim, cuida de mim e tal. O que é que ele te incentiva a fazer? Ah, incentiva a perder tempo. Ah, incentiva a usar bobagem. Ah, incentiva a ficar de conversinha boba. Ah, incentiva a não honrar a palavra. Ah, incentiva a não produzir, a não gerar, a não criar. Ah, incentiva a desonrar a família, os pais, os irmãos, os filhos. Peraí, esse é um amigo? Essa é uma amiga? Hã? É isso mesmo? Você tem que ver o sentido da parada. Você tem que ver o sentido da coisa. Aquilo que está sendo falado, dito, muitas vezes pode até não importar tanto. Mas o sentido daquilo é um sentido positivo ou um sentido negativo? Hã? Aí que está o ponto. E olha, ficará sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Jó, você tá sendo tagarela, velho. Você tá falando bobagem. Vai se confirmar o que você tá dizendo? Peraí, acorda, pô. Peraí, presta atenção, que negócio é esse? Eu quero o seu bem, irmão. Você tá vivendo essa situação? Alguma coisa tem. Presta atenção. Aí, enquanto buildagem, não, é porque você tem que ter cuidado. Abrindo outro parêntese. Nós temos que ter cuidado sim em falar com as pessoas. Nós temos que ter jeito sim em falar com as pessoas. Nós temos que buscar ser polido sim. Mas entenda, às vezes as pessoas não vão ser com você. Mas essas pessoas são as pessoas que mais querem o seu bem. Entendeu a questão? Você tem que realmente orar a Deus e pedir para que você veja, para que você entenda, para que você compreenda as pessoas que querem o seu bem e as pessoas que não querem o seu bem. E baseado nisso, aí sim, você vai começar a entender. E é o caso dos amigos de Jó. E vamos lá. Sua conversa tola calará os homens? Jó, você tá tagarela. Jó, você tá falando bobagem. Isso vai calar os homens? Olha, Jó, será que é isso mesmo, Jó? Jó, acorda, alguma coisa tá acontecendo, presta atenção. Ninguém o responderá por sua zombaria. Jó, você tá zombando a Deus. Ninguém vai te responder por isso, não. Rapaz, presta atenção, velho. O que você tá falando? Será que Deus te abandonou? Será que Deus é mau? Será que Deus te esqueceu? E agora, além de tudo isso, você agora vai ficar questionando isso de Deus? Rapaz, Jó, para de ser tagarela, velho. Presta atenção, rapaz. Você quer piorar a sua situação? É isso que você quer? Irmão, não é assim não, velho. Acorda, pô. Você diz a Deus, a doutrina de que eu aceito é perfeita. E eu sou puro aos teus olhos. Você está dizendo a Deus que você é perfeito, né? Ah, se Deus lhe falasse. Rapaz, se você está dizendo que você é perfeito, se você está dizendo que você é puro, ah, se Deus lhe falasse
se abrisse os lábios contra você. Isso aqui, inclusive, acontece com a gente, viu? Às vezes a gente olha pra gente, eu sou certo, eu sou correto, eu sou puro. Mas quem disse? Quem disse? Se Deus falasse contra nós e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Olha aqui. Existe algo muito além do entendimento humano. Existe a sabedoria. Se Deus nos revelasse a sabedoria. Opa. Aí a gente ia descobrir que todos nós, estamos todo mundo ferrado. Estamos todo mundo acabado. Estamos todo mundo destruído. Estamos todo mundo, condenado. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Acabou. Isso já foi. Você vê, no início, Zofar, tagarela, zombaria. Você está falando bobagem. Mas agora, ele está deixando claro, olha, em poucas palavras, ele já falou, Jó, você não está vendo tudo. Jó, você não sabe o outro lado. Jó, entenda, você só vê uma parte. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Opa! Isso aqui é mentira ou é verdade? É verdade. De fato, teve alguns que Deus, esqueceu o pecado. Que Deus perdoou o pecado. Que Deus, lançou o pecado no mar do esquecimento. Só que aqui Zofar, sem saber também, ele também está dizendo, olha Jó, você tem pecado. Se você vive em pecado ou não é outra história, mas pecado você tem. Agora, Deus se esqueceu do pecado de alguns. Ou seja, se teve esperança para eles, talvez tenha esperança para você. Se os outros conseguiram, talvez você consiga. Se os outros receberam a remissão de Deus, talvez o seu pecado, a sua culpa, o seu erro também tenha remissão. Você vê, volta a dizer, Zofar, ele já chegou logo com os pés no peito de Jó. Zofar não teve misericórdia de Jó. Zofar chegou logo, papum, sem misericórdia. Você tá falando, você tá zombando de Deus? Você tá falando bobagem? Você tá tagarela, você tá falando muita coisa. Sua língua é muito grande. Zofar chegou assim. Mas Zofar tá falando coisas que são totalmente verdades. Jó, você não conhece o outro lado, você não sabe do outro lado, você não conhece a complexidade da sabedoria de Deus. Mas, fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Acabou. Jó poderia ser pior. Jó, você poderia ir por outro caminho. Jó, você ainda tá bom, ainda tá tudo bem. Poderia ser muito pior. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Opa! Você consegue entender, você consegue ter afinidade, você consegue ter profundidade nos mistérios do Senhor? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Misericórdia. Você sabe, você tá falando muita coisa. Se você fala muito é porque você sabe muito, né? Logo, você conhece os limites do Senhor. Você conhece a profundidade do Senhor. Você sabe quem Deus é. São mais altos do que os céus. Jó, olha para o céu. É muito mais alto. O que você poderá fazer? Diga aí, Jó, o que é que você pode fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Jó, você está aí dizendo, não, eu quero saber. Não, eu quero ver meu pecado, eu quero conhecer meu pecado. Olha, me examinem e me digam onde é que eu pequei. Mas peraí. Jó, por mais que a gente te examine, por mais que a gente busque saber, por mais que a gente busque entender você e seu pecado e suas falhas, será que nós temos a mesma capacidade de Deus? Será que nós temos a mesma profundidade do Senhor? Será que nós conhecemos os limites das coisas assim como Deus conhece? Porque para mim, para você, para todos nós, aqui a gente pode chegar à conclusão que você não tem pecado, tudo bem, mas realmente será que para Deus você não tem, Jó? O mesmo pensamento dos outros, ele também estava seguindo. Zofar estava seguindo o que era. Se você está vivendo mal, logo você tem pecado. E que nós estamos vendo, pela graça e misericórdia do Senhor, que isso não é realidade. Jó era homem íntegro, homem bom, que se desviava do mal, que temia o Senhor. Homem que Deus falou que era um homem bom, que era um homem justo. Ou seja, Jó não tinha pecado de fato, mas também Jó não sabia a totalidade.
Também Jó não entendia todas as coisas. Ou seja, se nós chegarmos à conclusão que você não tem pecado, mesmo que nós cheguemos a essa conclusão, ainda assim, nós estamos no nível do conhecimento. Mas a sabedoria eterna e perfeita pertence a Deus. Ele que pode dizer se você tem pecado ou não. Acabou. O seu comprimento é maior que a terra. Acabou. E a sua largura é maior que o mar. Acabou. Olha, Deus é todo poderoso. Deus é absurdamente maior do que tudo que a gente pode ver, pensar, raciocinar. Ponto. Se ele ordenar uma prisão e convocar o tribunal, quem poderá opor-se? Ou seja, se Deus falar, você é culpado, acabou, quem é que vai poder dizer que não é? Hã? Se ele disser, você está errado, quem é que vai dizer que não está? Se ele disser, você falhou, quem é que vai dizer que não falhou? Pelo amor de Deus, me diz. Não existe, porque ele é todo poderoso. Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que haver? Ou seja, Deus olha e não entende? Deus olha e não vê? Deus olha e não chega à conclusão do que de fato é? Deus se engana? Deus se perde? Deus é como um homem que olha e não vê? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas o tolo só será sábio quando é cria do jumento selvagem nascer homem. Nós aqui somos tolos. Nós não temos sabedoria. Conhecimento nós temos um pouquinho, mas sabedoria nenhuma. Jamais podemos dizer se alguém é justo ou não. Por quê? Porque nós não temos sabedoria. A sabedoria é de Deus, a sabedoria pertence a Deus. Deus é sabedoria, ponto. A nós só é dado um pouquinho de conhecimento. Conhecimento que os antigos nos passaram, conhecimento que nós aqui vamos chegando, conhecimento que nos é dado. Mas a sabedoria pertence a Deus. Inclusive, o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Ou seja, o tolo nunca vai ser sábio. O tolo não tem sabedoria. O tolo jamais vai ter sabedoria. Acabou. Contudo, se você lhe consagrar o coração, se você lhe der o coração, se você abrir o coração para Deus e estender as mãos para Ele, ou seja, se renda ao Senhor, se humilha ao Senhor, se afastar das suas mãos o pecado, olha, de fato, se você buscar viver outra forma, buscar viver outro caminho, buscar viver de outra maneira, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, ou seja, se você se desviar do mal, se você se render a Deus, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Olha, se você se render a Deus, mudar seu caminho, abandonar o pecado, isso tudo vai passar. A vida será mais refulgente que o meio-dia. E as trevas serão como amanhã em seu fulgor. Ou seja, vai acabar a tristeza, vai acabar a treva, vai acabar tudo de mal. Isso tudo vai passar. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor. Jó, deixa eu te falar. Se você se render a Deus, se você consagrar o seu coração, se você erguer as mãos para Ele, abandonar o mal, abandonar o pecado, abandonar o sentimento ruim, sua vida vai mudar. Por quê? Porque aos olhos humanos, na perspectiva humana era, Jó estava vivendo isso porque tinha algo de errado nele. E nós sabemos que não. Porque foi Deus que disse que não. Vamos seguir. E repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo. E muitos procurarão o seu favor. Olha, você vai ter uma vida diferente. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e vão procurar refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Ou seja, se arrependa e viva. Caso contrário, todo mal vai chegar para ti. Isso tudo que você está vivendo de mal não é nada se comparado ao que ainda há de vir. Se arrependa, mude seu caminho, largue o pecado, abandone o pecado
E entregue seu coração a Deus. E de fato, ele está correto. De fato, ele está muito alinhado com o que a palavra de Deus diz. Se nós abandonarmos nossa natureza, botarmos nossa cruz e seguir a Cristo, de fato, nossa vida vai mudar. Agora, isso não se aplica única e exclusivamente a Jó nessa situação. Porque às vezes nós já estamos vivendo uma vida assim. Uma vida distante do pecado, uma vida distante do erro, uma vida distante da maldade, uma vida distante da iniquidade. Sim, estamos dando nosso coração a Deus, estamos trabalhando para Deus, sim. Mas estamos passando uma prova. Mas não sabemos se essa prova, por que estamos vivendo, mas fato é. Para essa prova chegar na nossa vida, antes passou pelo tribunal de Deus. E nós sabemos, e nós temos a plena convicção que Deus é bom. Logo, se estamos vivendo o que estamos vivendo, é pela graça do Senhor. E vamos continuar. Continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar. Acabou a ordem para marchar. Vamos continuar. Ponto. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu. Sem dúvidas, sem dúvida. Vocês são o povo. E a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Olha, tudo que vocês falaram, tudo bem. Concordo. Inclusive chegou à mesma conclusão. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Você vê, eu lembro que, Jó falando, eu lembro que eu clamava a Deus e ele me respondia. Você acha que eu não entendo o que vocês estão falando? Eu concordo com o que vocês dizem. Eu íntegro e irrepreensível, ou seja, eu não vivia no pecado, eu não vivia no erro. Eu não tinha essa vida, não. Um mero objeto de riso. Pronto. Agora, um passo de objeto de riso. Quem está bem, despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam. Olha, quem tá bem tá nem aí. Tipo, tá vivendo sua vida em paz. Nem pensa que o mal pode chegar. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aí você vê Jó, ele tá olhando o quê? Jó sabia que tinha muita gente má. Jó sabia que tinha muita gente que não presta. E Jó estava se comparando a eles. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ver que o próprio Deus repreende Jó. Inclusive por causa disso. Porque Jó se comparou. Não se compare a ninguém, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu te peço não se compare a ninguém. Não compare seu relacionamento a ninguém, com o de ninguém. Não compare o que você tem com as coisas de ninguém. Não compare sua vida com ninguém. Não faça isso. Porque você é você, o outro é outro. Deus dá uma vida para cada um. Se você ficar comparando, você está dizendo que Deus errou na vida do outro e você está dizendo que Deus errou na sua vida. Não se compare a ninguém. Deixe o outro viver a vida do outro. E ponto. E você viver sua vida. E eu viver minha vida. Por quê? Se eu comparar a minha vida com a vida de qualquer um, ou comparar a vida de qualquer um com a minha vida, enfim, sabe o que acontece? Eu estou dizendo que Deus errou na minha vida, estou dizendo que Deus errou na vida do outro, e estou dizendo que Deus errou na vida de outra pessoa. Não faça isso. E Jó aqui estava se comparando. Deus falou que Jó é incomparável. Deus falou que Jó é único na terra. Deus falou que Jó é irrepreensível. Olha, ninguém na palavra de Deus, Deus fala abertamente dessa maneira. E agora Jó se compara a perturbadores, a saqueadores, homens maus, homens infiéis. Peraí. O que ele está falando a respeito do que Deus falou para ele? Ele está falando assim, Deus, o Senhor errou. O Senhor falhou. O que o Senhor disse para mim pode não ser verdade. Por isso que eu volto e digo, não se compare com nada nem ninguém. Não faça isso. Por quê? Porque o que vale é o que Deus fala a respeito de você. O que vale é a sua identidade. O que vale é quem Deus disse que você é. Não o que falam, não o que você acha, não o que você vê, não o que você diz, mas a identidade que Deus colocou em você.
e o que ele falou a respeito da sua vida. É isso que vale. É isso que de fato vale. Ponto. E aqueles que provocam a Deus estão seguros. Hã? Peraí. Aqueles que provocam a Deus estão seguros? É o oposto. Quanto mais provocamos a Deus, mais o pecado se amontoa. E vamos colher o fruto do pecado, cedo ou tarde. Aqueles que transportam seus deuses em suas mãos, aqueles que têm imagens de escultura, aqueles que têm boneco de escultura. Jó já sabia que ter coisas semelhantes no céu, na terra ou debaixo da terra, imagem, objeto, boneco, que Deus não aceita isso. Diga-se de passagem, Jó foi contemporâneo, naquele período ali, de Abraão. Mas Jó já entendia que Deus não aceita ter ali imagem. Inclusive, o próprio Deus diz, não terás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, debaixo da terra ou nas águas. Porque eu sou Deus zeloso. Shema Israel, Adonai Elohu, Adonai Echad. Escuta Israel, um é o Senhor é um. Então, Jó já entendia que os homens que perturbam a Deus, que fazem esse tipo de coisa, estão perturbando a Deus. E esses homens estão seguros. Mas não. Deus ele deixa claro que não. Que nós não devemos ter objetos ou coisas, né, para representar quem Deus é. E vamos seguir. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves dos céus, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Olha para a natureza, olha para a criação. Quem é que pode dizer que não? Que as mãos do Senhor não fez essas coisas? Quem? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ou seja, a vida só vem de Deus. Só a vida se for em Deus. Ponto. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder. Acabou. Deus é que tem sabedoria e poder. Ponto. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não pode se reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. E a ele pertence a força e a sabedoria. Ou seja, ele é poderoso. Ele é poderoso. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ou seja, tanto aquele mal quanto o bom, pertence a Deus da mesma maneira. Por isso que nós temos a obrigação de fazer o bem para o próximo. Por quê? Porque ambos pertencem a Deus. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira alguns postos, tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desamarra os poderosos. Revela coisas profundas das terras e traz luz a densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular. Olha, no deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Ou seja, não há nada, nem ninguém, nem absolutamente
algo visto ou não visto que seja superior a Deus, que seja mais forte que Deus, que seja mais poderoso que Deus. Pelo contrário, Ele é todo-poderoso. A Ele pertence a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, o conhecimento. Ele é poderoso. E aí você vê, mesmo Jó se queixando, mesmo Jó murmurando, mesmo Jó triste, ainda assim Jó estava reconhecendo a soberania, a graça e o poder de Deus. Assim nós temos que ser. Nós temos que louvar a Deus todo o tempo, todo dia, todo momento. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Ele é bom. Ele é justo e ele é maravilhoso. E é o que importa. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, graças a Deus, esse foi o nosso dia 118. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você, sua família, em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui Luz, L-U-Z, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre mim, já não é mais sobre você. Então curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, e é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 119, estarmos juntos, em nome de Cristo Jesus, e é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Jesus, até amanhã, dia 119, em nome de Jesus, amém.